Bom dia, pessoal, tudo bem? Deixa eu colocar o título aqui. Que já me ensinaram a fazer isso. Bom dia, Vivi! Perdeu a aula de terça, hein, mulher? Tava ótima. Pronto. Aí deixa eu fixar isso, pronto. Bom dia, Val. Tudo bem? Eu tô pensando, Vivi, em toda terça ou quarta ou quinta definir um dia para fazermos uma conversa, uma roda de conversa, como foi a aula de terça-feira. Eu não sei o que você pensa disso. Bom dia, Ana Paula, tudo bem? Val, como que tá a correria da vida, mulher? Faz muito tempo que a gente não se vê. Bom dia, Solange. Bom dia, Carla. Como estão? Pessoal, eu já vou pedir para vocês, deixa eu explicar um pouco o assunto da live de hoje e pedir para vocês já compartilharem essa live com os contatos de vocês. Vai aqui no aviãozinho do lado e clica ali, marca as pessoas que de repente precisam pensar de forma diferente a questão dos relacionamentos, a questão do financeiro e a questão de trabalho. Aqui também tá frio, Carla, tá bem friozinho, gelada a minha casa. E a ideia é conversarmos um pouco sobre isso. Na terça-feira eu falei sobre rejeição em 3 campos, em 3 áreas do Sintonia, que é a vida pessoal, vida familiar e vida social. E aí começou a ter algumas conversas e alguns questionamentos no privado. Eu falei que muitas vezes a questão do profissional, do financeiro e do afetivo, nós reagimos energeticamente de outra forma. E aí eu tentando explicar, eu falei, então na quinta-feira eu volto o tema da rejeição, mas eu vou conversar com a ideia de prosperidade ligado à vida financeira, à vida profissional e à vida afetiva. E por que os 3 se conversam? Muitas vezes, quem já é aluno, quem já é do Sintonia já sabe disso. Para quem, muitas vezes a vida afetiva, ela interfere diretamente no nosso campo profissional e financeiro. Então, vamos imaginar que eu seja casado e eu não esteja bem em casa. Eu vou acabar levando esse problema para o meu trabalho e automaticamente eu não vou render o quanto eu deveria render profissional e financeiramente. Então, e quando eu estou com um problema, estou com receio de ser dispensado do trabalho, quando eu volto para casa, para o meu relacionamento, eu trago esse problema, essa preocupação junto comigo. Então, os 3 eles se conversam muito neste sentido, tá? Bom dia, Adriano. Bom dia, Cristiana. Então, quando nós pensamos em rejeição, então dê uma olhada na live da última terça-feira, dia 18, eu acho que foi. Dia 18, hoje é dia 20. Que eu estava falando da questão da família, da questão da sociedade, de você
a rejeição de ser aceito em grupos, da família, de repente, não ter um vínculo, a família de origem, não ter um vínculo de aceitabilidade em relação a quem você é, quem você pensa e tudo mais. Na questão profissional e financeira, nós vamos para outro lado. Se você não está bem profissionalmente, se você não está bem afetivamente, o seu financeiro não vai para frente. Todas as vezes que nós pensamos no trabalho, nós vemos como possibilidade de crescimento. Todas as vezes que nós entramos no relacionamento, nós entramos com possibilidade de crescimento. Todas as vezes que nós pensamos em dinheiro, nós pensamos na possibilidade de crescimento. O que não tem a ver tanto com o familiar e social. Então nós não precisamos fazer grandes planos, porque está ali, está estruturado. Quando nós pensamos, eu quero ser alguém na minha vida, eu vou fazer uma faculdade. Nós pensamos numa faculdade a longo prazo. Então eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer estágio, eu vou construir a minha vida a partir daquilo que eu tenho como pensamento, como história de vida, daquilo que eu vivi na minha família de origem. Quando isso acontece, você faz uma faculdade, você começa a planejar a sua vida e não sai do jeito que você está querendo. Para que lado que você vai? Você continua nos teus planos ou você muda? Bom dia, Silvanei, bom dia, Eliane, bom dia, Murilo, bom dia, Bianca. Poxa, Bianca, que pena que o sinal tá péssimo. Depois você assiste então, mulher, não suma. Então, pessoal, eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, eu gostaria que vocês colocassem situações de vocês para que a gente conversasse sobre isso. Eu acho que é interessante, todas as vezes que vocês colocam informações, eu vou trabalhar mais direto e não fica tão solto. O que eu quero que vocês entendam? Dentro do ambiente de trabalho, quando eu vou para uma entrevista de trabalho, eu vou com uma expectativa de ser aceito. Eu tenho uma imagem sobre mim e eu não tenho muitas vezes uma imagem sobre a empresa ou quem vai me entrevistar. Eu sei disso porque eu entrevistei várias pessoas para uma função dentro do meu escritório. Então, as pessoas vinham querendo, de uma certa forma, ser aceita dentro daquele processo seletivo. E como que você muitas vezes se coloca nesse processo? Como que você se vende nesse processo? Se vender não é diferente de você vender um produto. E quando você vai entrar tanto num trabalho novo como num relacionamento novo, queremos agradar. Então nós queremos mostrar o nosso melhor. E aí a fala muitas vezes ela se torna meio truncada se nós não temos tanta informação, tanto assunto assim em relação àquilo que nos pedem, tanto no afetivo quanto no profissional. Bom dia, Guilherme, bom dia, João, Viviane. Penso que quando temos certeza do que queremos, mesmo diante das dificuldades, não desistimos do plano inicial, apenas fazemos adaptações nele. Verdade isso, Vivi. Quando eu pensava lá atrás em ser padre, por exemplo, eu queria ajudar as pessoas. Eu pensei que a melhor forma de ajudar seria, primeiro, sendo padre, trabalhando como padre. Não foi isso, daí eu imaginei que seria trabalhando com educação. Também não foi isso. E aí eu comecei a me descobrir enquanto terapeuta. Só que nesse processo todo, existem mudanças que foram acontecendo.
Então, a ideia de ajudar, o foco de transformar vidas, ele sempre existiu. Mas qual que é a ferramenta inicial? Primeiro, uma questão espiritual, depois uma questão extremamente profissional. E hoje, quando eu penso no meu profissional, eu vejo uma questão de realização pessoal. Então, precisamos estar atentos a isso. Bom dia, Letícia. Essa live é para você hoje. Então, eu concordo contigo, Vivi, principalmente quando nós temos clareza de quem nós somos e de quem nós queremos e de onde nós queremos chegar. Mas muitas pessoas, inclusive aqui na live, por exemplo, têm faculdade, têm uma profissão, têm uma estrutura já montada, mas não se encontra, sempre falta alguma coisa, sempre falta um algo a mais. Então, os jovens, principalmente, estão em busca de reconhecimento, em busca de aceitação. Então, o que eu quero que vocês... Viviane falou mais, deixa eu ver. Eu troquei a mediunidade do Centro Espírita pela mediunidade nas terapias quânticas. O trabalho, a tarefa inicial foi adaptada. Bem isso. Bom dia, Letícia. Corri para ver. O que nós precisamos entender é que algumas mudanças, essa mudança, Vivi, ela muitas vezes é necessária. Então eu conversava outro dia com o Murilo se formou em História. Só que ele tem necessariamente que estar em sala de aula. Eu me formei em Filosofia na minha faculdade. Eu preciso necessariamente estar em sala de aula. Então, o Silvanei, que também entrou, está aqui na live, ele se formou em Administração de Empresa. Ele tem necessariamente que estar administrando uma empresa. Então, esses questionamentos que tem que ser feito. A Letícia, terapeuta, tem necessariamente que estar nessa área, nesse fundamento, nessa base terapêutica. Então, a ideia de você, eu quero ser terapeuta, mas eu vou trabalhar junto à espiritualidade, pegando a Viviane um pouco, eu vou trabalhar a mediunidade junto com a espiritualidade. Não dá certo, porque a pessoa vem atrás de você enquanto terapeuta, enquanto profissional. A sacada da Viviane é maravilhosa, de deixar a mediunidade de lado e focar no profissional. A mediunidade enquanto, não que o profissional não seja, mas tem a ver muito mais com o espiritual e com o pessoal do que com o ganhar dinheiro, com o ser terapeuta, com o se realizar profissional e afetivamente. Muitas pessoas não estão bem no profissional, não estão bem no afetivo e não estão bem no financeiro. Por quê? Como avaliar aonde está o gatilho disso? Na aula de terça-feira, eu estava conversando com alguns alunos, a Carla Farrapa estava junto, a Eliane também, e foi colocado, uma pessoa que eu atendo tem problema de circulação na perna. Eu falei, tá, vamos lá, vamos entrar no campo. Abri o campo do Sintonia, e aí eu falei, olha, a questão não é circulação na perna, o problema não é físico, o problema é emocional por causa disso. E a pessoa falou, tem lógica. E aí quando você olha para esse processo, o físico da pessoa, ela está materializando uma emoção de 4 ou 5 anos atrás, em que a pessoa não conseguiu realizar um processo e passou para outra pessoa. E aí ela se sente incapaz, ela vai começando a se sentir incapaz pela idade, pela situação, por um monte de coisa, e ela vai adoecendo, porque olha, eu já estou velho realmente, eu já não dou mais conta de administrar, e aí o que eu vou fazer? Eu vou entregar os pontos.
E aí vai adoecendo. E é aí que a pessoa adoece. O processo de adoecimento, muitas vezes ele passa pelo processo de não aceitação das situações que estão vivendo. Muitas vezes do lado afetivo, como que eu vou... E olha como uma coisa puxa a outra. Eu, Paulo, como que eu vou me relacionar com alguém se eu não tenho dinheiro nem para comer um cachorro quente junto? Como que eu vou me relacionar com alguém se o dinheiro que eu tenho é só suficiente para pagar o aluguel, a água, a luz e o telefone? Como que eu vou colocar outra pessoa na minha vida? E aí não aparece ninguém. Estão entendendo a lógica, a linha de raciocínio do processo todo, pessoal? Então, quando nós olhamos para a nossa vida, eu quero que você olhe para a tua vida profissional nesse momento. Ela te realiza? Enquanto pessoa, enquanto profissão, enquanto financeiro? Você tem condições de ter uma vida social e afetiva? Ter alguém na sua vida? Se não, vamos mudar de vida, vamos olhar para esse problema e tentar tomar outra decisão? Solange perguntando, ou falando, Paulo, a rejeição, na maioria das vezes, é da própria pessoa. É como dar conta, e como dar conta quando a pessoa traz emoções de rejeição desde a gestação. Eu vou falar uma coisa aqui, Solange, que a minha mãe ela permite que eu fale, mas eu quase nunca falo, eu falo em fechado, né? Em circuito fechado, quando eu estou dando curso, geralmente. E curso vai ter curso daqui uns dias, tá? Já vendendo um pouco. A minha mãe, ela teve problema na minha gestação e com o conhecimento da época, ao invés de ela pedir que eu nascesse com saúde, ela pedia que eu nascesse morto. Então a rejeição aí, ela vem nesse processo muito grande. E a gente descobriu isso, eu descobri isso em terapia, tá? E eu cheguei, fui falar para ela, falei, mãe, apareceu essa e essa situação, ela começou a chorar muito, e foi um momento de cura muito grande para ela e para mim também. Quando eu nasci, eu fiquei muito tempo internado com anemia. Então várias coisas aconteceram na minha infância. E quando eu descobri isso, eu poderia falar, nossa, minha vida ela não vai para frente por causa disso. Porque eu fui rejeitado, porque era para eu ser morto, para eu ter nascido morto e eu não nasci, e eu sou um rejeitado. Eu poderia entrar nessa energia. Só que eu comecei a ver esse processo como diferente. Não, se eu nasci, mesmo a minha mãe rezando a Deus Todo-Poderoso, que eu nascesse morto e eu nasci, é por algum motivo. E eu vou fazer esse motivo acontecer. E é o que eu tenho feito todos os dias. Fazer a coisa acontecer. Então, você pode até ter uma pedra no seu sapato, mas você precisa tirar essa pedra do seu sapato. Você pode até ter uma porta fechada, mas você precisa abrir essa porta. E na vida da gente nós vamos ter problemas de rejeição o tempo inteiro. E aí a gente volta para a conversa que eu tive na terça-feira. Até onde eu me aceito? Até onde eu me coloco? Eu, durante muito tempo na minha vida, quando eu trabalhava, isso há 20 anos atrás, quando eu trabalhava em empresa e tudo mais, para eu dizer que hoje é fácil, tá? Não é tão fácil, mas é mais fácil. Eu dizer dentro de uma empresa que eu sou homossexual era complicadíssimo. As pessoas achavam que só por eu estar conversando, dando atenção, colegas de trabalho, eu poderia estar me insinuando, dando em cima. E se tivesse, qual o problema? Muitos homens se insinuam e dão em cima de colegas de trabalho. Por que tem mais autoridade, mais vantagem do que eu? Então, é essas questões que a gente tem que pegar. E aí pega o preconceito. Solange, respondi? Letícia,
É a minha situação. Há 5 anos tive má circulação na perna, trabalhava com licitação, até que saí para hoje ser terapeuta e a edema está cada vez melhorando, porém ainda preciso liberar. Libera o emocional. Por que você traz ainda a rejeição? Por que você quer ser aceita ainda em relação àquela empresa? Por que você vive pensando no processo que os funcionários colocaram em relação a isso? Libera, solta, vai viver a sua vida. Em vez de ficar olhando para aquela situação, você vai caminhar e você vai caminhar olhando para aquilo. Você não vai chegar em lugar nenhum. Larga aquilo, que aquilo se resolva e foca na frente. Foca no que tem que fazer, foca no objetivo. João, o segredo da evolução tem a ver com a capacidade de adaptação e somos seres adaptáveis e adaptativos. Legal. Aceitação é a chave mestra. Aceitar e se amar, né, Solange? Porque ainda hoje as pessoas vão questionar, as pessoas vão refutar. Eu, dentro do meu trabalho, algumas pessoas olham ainda. Eu estava no embate ontem à noite na aula, estava tendo aula, e para eu explicar que o que eu faço não é uma enrolação, não é, e realmente dá resultado, é muito complicado. E a pessoa falou assim, tá, me diz como que você faz para mudar a energia da pessoa. Eu falei, te explico, vem fazer o curso comigo e aí eu te explico. Por que eu vou te dar a minha ferramenta de trabalho gratuito para você? Você está interessado naquilo que eu faço, você quer entender aquilo que eu faço, mas você não quer nem pagar um atendimento e muito menos vir fazer o curso. Por que eu tenho que dar essa ferramenta de graça? Só porque você está me provocando? Só porque você não acredita naquilo que eu faço? Mas o que você está fazendo é fechar a porta. Não, o que eu estou fazendo é me valorizando. O que você quer é amostra grátis. O tempo de amostra grátis já está acabando. Muitos de nós temos amostra grátis e a gente não usa. Eu tenho na minha gaveta, fazendo limpeza outro dia, um monte de amostra grátis que eu ganhei de perfume. Eu não uso, eu experimentei na hora, falei, nossa, é cheiroso, é bacana. Mas eu não uso. E não é porque é dessa ou daquela marca, é porque a gente não usa. Na hora, naquela situação, dentro de um parque de diversões, ou dentro de uma feira, ou dentro de um grande evento, você receber uma amostra e falar, nossa, que cheiro bom, aquele cheiro combina com aquela situação. Mas no dia a dia o meu cheiro é outro. No dia a dia o perfume que eu uso é outro. Posso usar aquele? Posso. Mas a amostra grátis ela vai ficar esquecida dentro da gaveta por muito tempo. Quantos de vocês, terapeutas, advogados, profissionais liberais, deram amostra grátis e a pessoa nunca mais voltou? Quantos de nós vamos no supermercado, nós tomamos uma amostra de um vinho, tomamos a amostra de um café, até compramos aquele café naquele momento, ou colocamos no carrinho na frente da pessoa, no corredor do lado, ou tira do carrinho, que eu já vi isso muitas vezes, ou então realmente não pega. E foi dado uma amostra grátis. Então hoje nós temos que mostrar o valor do nosso produto, o valor daquilo que nós somos. E a rejeição, o sentimento, a energia da rejeição, ela passa por aí. Na aula ontem, essa pessoa não veio querer entender a minha ferramenta. Mas outras 3 pessoas falaram assim, conversa comigo no privado depois, conversa comigo no particular depois. Achei bem interessante. Aquele ele não quis.
mas o outro sim. Bom dia, Léo. Bom dia, Valéria. Léo, a gente tem live hoje, hein, pessoal? Convidando vocês para a live às 18h30. Nós vamos falar sobre sintonia e agronegócio. Já tem várias perguntas que me responderam, já me enviaram. Se vocês tiverem perguntas para o Leonardo também, já me mandem. Adriano, tudo quer ser acolhido, compreendido e amado. E é bem verdade. Bom dia, Ariel. Bom dia, Zé. Excelente analogia. Bom dia, Georgia. Adorei a comparação da amostra grátis. Leonardo sabe do que eu estou falando. Leonardo é veterinário. Muitas vezes a pessoa fala assim, dá uma olhada no meu gato, por gentileza, ou dá uma olhada no meu cachorro. E o Leonardo, ele já aprendeu que nas lives dele, ele fala assim, olha, eu não passo receita, eu não passo... E isso não desmerece, isso valoriza o trabalho dele, valoriza o profissionalismo. A maioria de nós profissionais não valorizamos quem nós somos e aquilo que nós fazemos. Pessoal, compartilhem essa live, por favor, com pessoas que não se valorizam, com pessoas que dão amostra grátis. Nós temos que entender que o período de amostra grátis foi lá na década de 70, na década de 80. Hoje nós temos que convencer, e é essa palavra mesmo, convencer a outra pessoa de que a nossa fala é boa. Nós temos que convencer que o nosso trabalho é bom. Eu estou aqui mostrando o meu trabalho para vocês, para pessoas que vão assistir essa fala em outro momento. E vão ver que esse trabalho todo, essa fala toda, ela tem uma fundamentação. Então nós temos que parar de amostra grátis, parar de nos desvalorizarmos. E para você que trabalha numa empresa, até onde você se sente realizado? Até onde você fica com a espada na sua cabeça, com receio o tempo inteiro de ser dispensado? Ou porque o país está em crise, ou porque a economia está em crise, ou porque a empresa está em crise, ou porque o meu chefe, o meu líder, o meu coordenador dormiu com a cueca apertada e está de mau humor hoje de manhã. Quantas vezes na semana você fica com essa preocupação? Se tem essa preocupação, manda aqui nos comentários. Se tem essa preocupação, entra em contato, porque a ideia é fazer você mudar de vida, mudar de trabalho, mudar de profissão. Mudar de sintonia. Solange, Paulo, a pessoa que não prospera profissionalmente é porque ela se rejeita e se coloca numa situação de menos-valia. Eu às vezes, Solange, quando a gente fala isso, a gente bate um carimbo. Eu tenho várias situações em que não é só desse jeito. Bom dia, Ju. A pessoa que não prospera, muitas vezes ela está em caminho errado. Tá? Então, ela está indo por um caminho e nós temos que puxar ela para outro. A pessoa que não prospera, muitas vezes ela está, como a Letícia, por exemplo, buscando uma profissão nova, olhando para aquilo que aprisiona ela lá atrás. A Letícia aqui, ela tem um poder terapêutico muito grande, só que ela está presa ainda em busca de aceitação de uma questão mal resolvida numa empresa lá atrás. Muitas vezes a pessoa não prospera por teimosia, Solange. Por teimosia. Algumas pessoas que já trabalharam comigo, você já viu a situação de que assim, você está vendo que o relacionamento daquela pessoa não vai dar em nada, mas ela prefere insistir? Isso é teimosia. Esse pensamento, ele pega no afetivo, ele pega no profissional e pega no financeiro.
Você está vendo que o que aquela pessoa está fazendo profissionalmente não vai dar em lugar nenhum. Por mais que você mostre o caminho para ela, ela não vai aceitar. Por quê? Porque ela se acha melhor ou sei lá o quê. Eu sempre dou o exemplo do Gustavo. O Gustavo é um excelente profissional, ele é formado, pós-graduado e tudo mais. E ele queria trabalhar ali, naquele lugar. Eu falava que eu não ia trabalhar ali naquele lugar. E a hora que ele entendeu que a liberdade passa, não por ele, mas passava por mim naquele momento, ele aceitou a minha opinião e hoje ele se sente muito mais livre. Ganha muito mais do que se ele estivesse trabalhando lá. Ele tem liberdade para ele ser quem ele é. Ele não é mais ele é o gestor de uma empresa hoje. Só que ele aceitou o desafio. Ele parou de pensar erroneamente, ele parou de pensar idiotamente, achando que trabalhar numa empresa que tem um nome forte vai fazer ele feliz. Eu trabalho na Goodyear, veio Goodyear na cabeça. Trabalho na Goodyear, eu trabalho numa multinacional. Eu trabalhava em 2 multinacionais e não estava feliz. Batia a meta, cumpria as questões, mas não era feliz. Então, a ideia, a pessoa que não prospera nem sempre está ligado à rejeição, está ligado a pensamento que não tem nada a ver. Até eu converso muito com o Murilo, vou expor o Murilo aqui. O Murilo tem um potencial maravilhoso, o Murilo é meu namorado. Ele tem um potencial maravilhoso, só que ele não conseguia ver, hoje ele já consegue ver outras possibilidades. Então ele olha para alguns amigos e fala, nossa, tem que ser não, já tem outros caminhos. Lindo, desculpa aí, foi mal. Valéria, conheço alguém com esse procedimento. Indica terapia, indica sintonia, Valéria. Márcia, seja bem-vinda. Ju, tá aí. Pessoal, estão entendendo a minha linha de raciocínio? Então, a prosperidade no campo afetivo, no campo financeiro e no campo profissional, ela parte pelo nosso processo de entendimento de quem nós somos. E como lidar? Eu fui dispensado, eu fui mandado embora. O que eu mais ouço, eu converso bastante com Uber, que eu ando bastante de Uber, e eles foram para o Uber porque as metalúrgicas, por exemplo, estão fechando aqui em Curitiba, algumas empresas de metalurgia estão fechando, estão indo para o Nordeste, estão indo para a Argentina, Uruguai, sei lá para onde, e eles estão sem trabalho. Eles até conseguem requalificação no mercado, mas pela metade do valor salarial. E aí como que fica a autoestima de saber que você pode mais e a situação do mercado te oferece menos? Como fica você sendo um engenheiro, você sendo um eletricista e você tendo que se nivelar, não é ruim, mas tendo que se nivelar por uma pessoa que muitas vezes não tem qualificação trabalhando de Uber, por exemplo? Como que fica a tua energia neste momento? Ju, como saber se está no caminho certo? Passa pela reflexão, tá? Eu entendo a sua pergunta aí. Eu acredito que você está no caminho certo. A Juliana é pesquisadora, ela está no processo de mestrado, para que você entenda o que eu estou falando. Ela está no caminho certo, só que muitas vezes nós subestimamos quem nós somos e o que nós somos capazes de fazer. Muitas vezes a gente olha lá na frente e não vemos a capacidade que nós temos.
Eu acredito, Ju, que você está no caminho certo. O potencial que você tem é maravilhoso e a gente, na nossa última conversa, nós descobrimos isso, que você, a princípio, foi convidada para trabalhar numa grande empresa depois, porque a tua qualificação é muito grande. Então, temos que parar de, no teu caso, parar de pensar no trabalho, naquele trabalho que você já teve muitas vezes, que você apaga fogo, que você salva a vida de todo mundo, para pensar em você. Nesse caso, a minha sugestão é que você seja um pouco mais egoísta, tá? Adriano, tem muito a ver com crenças limitantes. Sim, padrões que reprimimos e nem percebemos. Tem, Adriano. Tem, com certeza. Marília, seja bem-vinda, bom dia. Paulo me colocou de volta no caminho certo, coloquei mesmo. A Marília a gente já se conhece a longa data e já erramos um pouco, acho que já erramos junto, né, Marília? Eu me coloco dentro do processo. Eu orientei para o caminho certo, mas não foi do jeito que eu queria, mas tudo bem. Hoje já voltou, hoje está no caminho certo e agora começa a prosperar. Agora é só botar energia nas coisas que estão fazendo. Pessoal, várias pessoas aqui eu já conheço e eu consigo falar com muita liberdade, com conhecimento de causa. A grande maioria entra naquilo que eu falava de eu acho, o eu acho não existe, eu acho que vai dar certo, eu acho porque o primo do colega do meu irmão deu certo e também vai dar. Entenda, você tem que descobrir qual que é o seu caminho, qual que é a sua missão, qual que é a sua vocação. Muitas vezes, pegando um pouco da Ju, por que eu parei de trabalhar em empresas e fui fazer um doutorado? Por que esse doutorado caiu no meu colo? O que esse doutorado está querendo me dizer? Depois de alguns anos trabalhando em empresas, por que esse doutorado, ele, apareceu? Por que depois de eu casar, ter filhos, E aí quando nós nos deparamos com o doutorado, com a situação, eu sou incapaz. É você rejeitando os sinais que o universo está te dando. Geórgia, não sei se estou no meu caminho. Geórgia, Geórgia, sim, você está no seu caminho. Tu tem um potencial maravilhoso, gata. A Geórgia também é pesquisadora. Olha, hoje eu estou com vários pesquisadores aqui dentro, hein? Vários acadêmicos. A Geórgia e a Juliana podem fazer algum projeto junto, porque química e biologia tem tudo a ver ali em algumas situações. A Geórgia também é pós-doutoranda, né, no caminho dela. E Fátima, bom dia. E além disso, a criatividade dela é maravilhosa. Então, pinta quadros maravilhosamente bem e tem uma veia de olhar a alma da pessoa daquilo que pinta. Está no caminho certo. A grande questão é assumir o caminho. Eu, quando comecei a trabalhar com sintonia, muitas vezes eu me questionava em relação a isso. Mas eu falei, não, botei o pé na estrada, vamos caminhar. É botar o pé na estrada e caminhar. É bíblico isso, né? Muitas pessoas colocam a mão no arado e ficam olhando para trás. Então, olha para frente, olha para frente. A grande maioria das pessoas que estão aqui nessa live hoje estão no caminho certo, só falta um pouco de, desculpa aí a palavra, mas vergonha na cara de assumir o caminho que tem. Deixar as emoções de lado é assumir o caminho, né, Paulo? É isso aí mesmo, Solange, assumir o caminho. É ter coragem, não ficar olhando para trás.
Deixe que os mortos enterrem seus mortos, já dizia o cara. Então, o processo de rejeição, ele passa pela ideia de você muitas vezes rejeitar aquilo que você tem na tua mão, rejeitar aquilo que você tem na sua frente. Você muitas vezes rejeita, porque você foi tão desacreditado durante a tua vida toda que você não acredita que você é capaz. Algumas pessoas que vêm para fazer o Sintonia não colocam a ferramenta, não aplicam a ferramenta, porque acham que tem que ter um Deus abrindo o céu e falando, olha, você precisa fazer isso desse jeito. Não necessariamente. Letícia, virar porco e sair galinha, é isso mesmo. Eu falava com a Letícia dias atrás que muitas pessoas, numa refeição, numa situação, dentro de um trabalho, dentro de um novo projeto, são como galinhas, tá? A galinha, ela vai lá e ela oferece o ovo e ela fica de fora. Eu prefiro pessoas que são porcas, que são porco. São pessoas que vão lá e dão o couro, dão a banha, dão a perna, dão o pé, dão a orelha. Então são pessoas que muitas vezes dão o rabo na feijoada para que aquele prato, aquela refeição aconteça. A galinha, ai, tá aí meu ovo. Então, vamos ser porco, vamos dar o couro para que as coisas aconteçam. Valéria, olha, a Valéria já começa com uma negação. É complicado. Já colocou complicação, falo, tá bom, é complicado realmente. Não vou nem ler o resto porque é complicado. A partir do momento que colocou uma objeção, qualquer coisa que eu vá responder vai colocar outra objeção. E qualquer coisa que eu vá responder vai colocar outra objeção. Então, quando começa com a objeção, é complicado. Tá? Mas eu vou ler. É complicado. Tipo, mudar de casca como uma cobra é doido, é difícil. Deixar tudo, não precisa deixar tudo, e simplesmente viver o novo. A Solange Villani, ela viveu o novo em partes. A Marília viveu o novo em partes e vem vivendo as duas. A Viviane vem vivendo o novo em partes. A Letícia vem vivendo o novo em partes, sem pensar na complicação, vivendo o dia a dia. Solange Villani, o jeito é caminhar com medo mesmo. Isso se chama prudência. Acreditar em nós mesmos, porque nem todos torcem pelo nosso sucesso. Sei bem o que é isso. Ju, acreditar em si mesmo é um processo muito difícil. Se aceitar é difícil. É difícil, mas não é impossível, Ju. Então, se aceite. Carla, eu gosto da mudança sempre. A Carla se renova sempre, tá? André, seja bem-vindo. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, querido. Tudo bem contigo? Então, pessoal, a ideia da nossa fala é essa. Entenderam a linha de raciocínio? Alguma dúvida mais? Obrigado, querido. Obrigado. Eu estava dando uma olhada no seu Instagram, bem interessante também. Valéria, esse mês, por exemplo, ficar sem falar, sem dizer o que acha, é mesmo que nascer de novo. E está conseguindo? Coloquei um desafio para Valéria. Mais ouvir do que falar. Bom dia, Marcela, querida. Pessoal, daqui a pouco eu tenho atendimento já, às 9 horas. E vamos fazer um dia. Beleza, Val, obrigado. Eu tenho cliente às 9 horas, então eu já preciso ir encerrando. O que vocês tiverem de mais dúvidas, comentários, mande no direct e vamos conversando, tá?
Esse final de semana eu acredito que eu não consiga fazer a live sobre espiritualidade. Também iria trabalhar rejeição na espiritualidade, porque eu vou estar visitando a minha mãe lá em Pirassununga. De repente eu faço alguma coisa de lá mesmo e mostro a minha velhinha para vocês, tá bom? Pessoal, um dia não existe. Existe sim, comigo existe. Vamos colocar data. A gente conversa no privado, André. Um dia existe sim. Eu não sou de enrolar, não, tá bom? Pessoal, bom dia. Final de semana começando. Amanhã já é sexta-feira. Aproveitem o dia. Não se rejeitem. Avaliem o trabalho. Avaliem a vida. Avaliem quem vocês são. Avaliem tudo e não deixem que ninguém diminua vocês daquilo que vocês são. Vocês são imagem e semelhança de Deus e eu acredito nisso. Se você não acredita, vem falar comigo porque eu dou 3 tapas na tua cara e faço você acreditar. Brincadeira. Eu faço você acreditar sem tapa na cara mesmo. Deixa eu explicar o tapa na cara antes de eu ir embora. Muitas pessoas vêm sem dignidade e eu falo que eu trago a dignidade da pessoa não em 3 dias, mas em 3 tapas na cara para a pessoa acordar. Então, eu consigo fazer você acordar para a vida. Pessoal, vai ter sintonia, vai ter curso de sintonia, então entra em contato, divulga o curso de sintonia, por gentileza. Terças e quintas estamos aqui falando sobre vários pontos de vista a partir de sintonia. Às terças-feiras falando sobre vida pessoal, social e familiar. Quinta-feira falando sobre vida afetiva, financeira e profissional. E no sábado sobre espiritualidade. Tá bom? Bom final de semana para vocês e vamos nos falando. Mandem mensagem aí, compartilhem essa live por gentileza, curtam, comentem, mandem dúvidas, críticas, sugestões, assuntos para conversarmos na próxima semana. Pessoal, beijão para todo mundo. Tchau, tchau.